É, só comecinho, para ir aquecendo. Então, na semana passada, eu enganei vocês com filtros para fazer um montão de brincadeira com filtros e chegar na definição de espaço topológico. Então, só para reforçar, definição, um espaço topológico. Topológico é um par X tal, onde tal é uma família de subconjuntos de X, tal que, primeiro, o vazio e o X pertencem a tal. Como era só definição, achei que eu comecei só porque era só definição. Eu não vou falar do espectro sem você, não se preocupe. Se A e B pertencem a tal, então a união também pertence. Ah, muito prazer. Aproveitando, então esse é um matriculado que não estava quando eu perguntei. Tem problema se eu deixar os vídeos disponíveis para todo mundo? De boa? Então tá, ok. Tá, beleza. Então, tudo bem por você também, eu acho. Né? Ficarem disponíveis os vídeos, tá. É engraçado, tipo, eu achei que não ia dar nada de visualização. O da primeira aula já passou de 120 visualizações, eu acho. No YouTube. E o da segunda aula, 70. Então, tipo, eu achei impressionante. Para um negócio que eu postei no meu Twitter só. Tipo, mas enfim. Então, é fechado por interseção e fechado para cima. O contido em tal, então a união do U pertence a tal. Só para eu saber, tá todo mundo de boa com esse tipo de notação? Quando U é um subconjunto, ou fizer uma família de conjuntos, ou fizer a união, só para não ter que ficar pendurando muito o índice toda hora, tudo bem? Tá, beleza. Se vocês quiserem, para quem se sentir desconfortável, é importante que a pessoa se sinta confortável. Se sentir desconfortável, escreve U assim, e aí esse união de U é o que pessoas com vício em índice escreveriam assim, mas tá. Então isso é uma topologia, tá? Só aproveitar para já colocar aqui nomenclatura. A gente vai dizer que os elementos de tal são abertos. Os elementos de tal são abertos. Tá? Em particular, quando eu, porventura, falar em vizinhança, é um subconjunto que contém um aberto não vazio. E quando eu falar vizinhança de ponta, para dizer que é um subconjunto que tem um aberto que contém um ponto. Quando eu definir interior, vai ser só falar que pertence ao interior. Mas como não definir interior, deixa para lá. Aqui tem, por que eu reforço isso? Tem textos que chamam de vizinhança, neighborhood, coisas desse tipo, o que a gente chama de abertos. E aí pode te dar umas confusões terminológicas. Né? Se eu for pegar o Rudin para estudar, por exemplo, funcional, o que ele chama de vizinhança é o que eu chamo de aberto. Vizinhança não precisa, para a gente, vizinhança pode não ser aberta. Só para também já abrir um pouco mais o vocabulário, F contido em X será xingado de fechado.
xingado de fechado, se x menos f é aberto. Aí tem coisa clássica, exercício, se f é a família dos fechados. Família dos fechados. Então, vazio e x. Fechados, tem um espaço topológico que está fixado pelo contexto aqui. Vazio e x são fechados. Se você tiver f e g fechados, então a união é. E se você tiver um subconjunto S diferente de vazio, tal que S está contido na família dos fechados, então a interseção dessa família é fechada. Exercício Lei de De Morgan, só isso, dualiza essas coisas todas e sai. Beleza. Exemplos, vamos começar com exemplos de topologia. Então essa vai ser uma aula mais para explorar essa parte de exemplos, ver funções contínuas também, provavelmente a gente vai ficar nisso na próxima aula. Como eu tinha falado, a gente vai deixar para voltar para filtros e nets um pouco depois. Então, vai ser uma montanha russa, assim. Um filtro, calma, filtro, calma. Então, exemplos. Aqui os triviais. Né? Partes de x, conjunto das partes de x é uma topologia em x chamada de discreta. Todo mundo é aberto. Então, isso aqui é satisfeito trivialmente. Dualmente, a versão dual dessa topologia, em algum sentido. Isso aqui também é uma topologia bem sem graça. Essa aqui é a maior possível, essa aqui é a menor possível. Também é. Também a topologia, ela é chamada de topologia caótica em alguns textos. Eu já vi em algum lugar chamada de antidiscreta. Faria sentido por questão categorial chamar de codiscreta, o dual do discreto, né, o oposto. Eu também queria que família de fechados fossem chamadas de cotopologia, mas isso nunca vai pegar. Os coabertos, isso nunca vai pegar, então não adianta. Caótica, antidiscreta. Essa caótica, em geral, a gente usa ela para fazer contra-exemplo, porque ela é muito, muito ruim, tipo, é péssima. Mas às vezes isso ajuda você a perceber que você precisa de um axioma que às vezes você achava que não precisava, uma coisa muito natural, um axioma topológico, coisas do tipo. Para ver mais exemplos, então esse é um exemplo. Para ver um outro exemplo, eu já vou disfarçar, já vou introduzir a discussão de bases e subbases. Então, teve uma situação implícita na aula passada que a gente precisava falar de filtro gerado, que era interseção de filtro a filtro. Então, aqui vale... Então, como quase sempre ocorre, temos isso aqui, ó. Temos o seguinte... Chamar de lema, porque... Vamos chamar de proposição. Temos a seguinte proposição. Se colocar assim uma letra estranha, um A bem cursivo. Se A é uma família não vazia
de topologias num conjunto X, então a interseção dessa família é uma topologia. É uma topologia em X. Eu já vou colocar assim, porque a prova é aquele velho joguinho. Vazio e X está em cada um dos membros da família A, portanto, vazio e X pertence à interseção. Foi. Se eu pego dois caras que estão na interseção da família A, então, esses dois caras estão em cada uma das topologias, mas cada uma das topologias é fechada por interseção finita, então a interseção está em cada uma das topologias, portanto, a interseção pertence à interseção de todas elas, etc. Tudo bem, né? Acho que esse. Ok. Então, em particular, tendo isso aqui, em particular, se você tem uma família G, é família de subconjuntos de X qualquer. Então, essa família aqui, T de G, igual a família dos taus, deixa eu fazer um T mais normal. Os taus, tais que tal é topologia em X, e a família G está contida nessa coisa. Isso aqui é diferente de vazio. É uma família de topologias diferentes de vazio, porque a topologia discreta está aqui dentro. É a família de todos os subconjuntos, é uma topologia, então ela contém esse cara. Portanto, eu tenho uma família não vazia de topologias, posso tomar interseção. Então, isso aqui é uma topologia em X. A menor, tal que G está contido nela. Tal que os elementos de G são abertos. G são abertos. Essa é uma descrição dessa topologia que a gente pode chamar ela de top-bottom. Né? Você está pegando as coisas por cima do que você quer, está tomando interseção. Eu gosto de pensar nisso como se fosse assim, eu quero descobrir qual é a figura que vai ter gerada pelo que eu quero, G é de gerador, e eu vou jogando várias coisas por cima e deixo a gravidade empurrar elas, e aí no final eu descubro o formato. Top-bottom. Na prática, no dia a dia, às vezes, infelizmente, isso não serve. Então, às vezes, a gente precisa ter descrição bottom-top, de baixo para cima. Então, a gente precisa, às vezes, entender como são esses caras, mas é relativamente simples. Então, explicitamente, essa topologia consegue descrevê-la assim. Explicitamente, aqui sei lá, tal de G. Vou fazer assim, topologia essa aqui vai ser a tal de G. Então, explicitamente, A pertence a essa tal G, C e somente C. Ou A é igual a X,
ou para todo x que pertence a A, existem G1, Gn em G, tais que x pertence a essa interseção. E essa interseção está dentro do A. Então, essencialmente, o que você quer que seja uma topologia? Você quer que... Primeiro, eu vou dizer porque eu tenho que colocar que o A é igual a x. Tá? Então, porque aí que vai entrar a diferença, porque isso aqui é um G qualquer, ele não precisa nem ser uma subbase. Tem textos que tem uma definição explícita do que é subbase, só para ficar em concordância com isso, eu faço isso mesmo. Então, ou o seu aberto é o X, ou, que não é um ou exclusivo, às vezes pode acontecer, o X vai possivelmente satisfazer isso também, mas para todo o X que está em A, você vai conseguir que as interseções finitas de caras no G funcionem como os abertos básicos. Isso aqui, vão funcionar como se fossem as bolas nos espaços métricos. Tá? Porque você quer que seja fechado por interseção finita. Então, a princípio, você quer que as interseções finitas de coisas que estão em G também estejam na sua topologia. Mas você também quer que uniões dessas coisas estejam lá. E você também quer que o X esteja. Isso aqui, equivalentemente, é como se você estivesse fazendo o seguinte. Se você chamar de G interseção a família das coisas dessa forma aqui, tal que G1, Gn pertencem a Gzão e N pertence aos naturais. Então, você está fechando a sua família G por interseções. Ok? Se você fizer isso, então a sua topologia é igual ao conjunto que só tem o X unido com as coisas que são reuniões de coisas que estão aqui dentro. Então, moralmente, você pega todas as coisas que estão em G e fecha por interseções, porque você quer que essas coisas sejam abertas. Mas você não quer só que essas coisas sejam abertas, você quer que as interseções, as uniões dessas coisas também sejam abertas. Então, aqui você fechou por interseção, aí aqui você está acrescentando as uniões dessas coisas. Então, a união arbitrária dessas coisas vai ser aberta. Só que poderia acontecer de que você não consegue escrever o seu espaço próprio, o seu próprio espaço você não consegue escrever como união dessas coisas, então você tem que acrescentar ele. Então, em geral, se você quiser descrever a topologia gerada por uma família arbitrária de conjuntos, a sua topologia vai ser essa. A menor topologia possível é essa. Pega o vazio como família aqui dentro. Estou pegando todos os Hs contidos aqui. Não, mas... se o conjunto de G. A união do vazio ao vazio. Isso. Então... Eu lembro que eu fiquei uns minutos pensando nisso quando eu passei por essa construção. Mas, então essa é a descrição geral. Então aqui, esse G precisa satisfazer o quê? Nada. Família de subconjuntos. Agora, na literatura, observação, na literatura, se acontecer do seu X ser união da família G, ou seja, essa família de subconjuntos, em particular, ela cobriu o seu conjunto X. Todo pontinho X está dentro de algum G. Então, nesse caso,
a família G é xingada de subbase. Subbase de TG. Aí tem umas outras situações, tipo a situação que é base é quando se além disso aqui acontecer, você consegue, tipo, se ela for fechada por interseções, aí é base. Então, se mas tem uma diferença terminológica sutil, que é você ter uma topologia e quer dizer que alguém é base dessa topologia. E a outra coisa é quando você não tem uma topologia, tem uma família de subconjuntos e quer que essa família seja a base dessa. Como que você gera uma topologia? Então, porque isso acaba te dando uma coisa sutilmente diferente, tá? Deixa eu só ver se eu não pulei alguma coisa. Melhor, eu pulei várias coisas, mas será que eu não pulei alguma coisa relativamente importante? É bom que digere. Um pouquinho. Pipipi. Por que eu escrevo tanto, velho? Tá. Certo. Isso, tá. Era isso que eu tinha falado. Fiquei na dúvida se era isso. Em particular, se acontecer isso aqui, né? Se G for igual a seu fecho por interseções, ou seja, se ela é fechada por interseções finitas, e o X é igual à união do G, então os abertos serão meramente reuniões arbitrárias de membros de G. Porque aqui isso aqui ficou igual, esse aqui já está, então isso aqui viraria a descrição da sua topologia. Mas aí, nesse caso, a terminologia é base. Então, terminologia, neste último caso, G é chamado de base dessa topologia que ela gerou. Aí, só para explicitar, eu vou enunciar aqui duas proposições. Uma é se eu já tenho uma topologia, quando que uma família de abertos vai ser base, que é essencialmente isso aqui. E quando que, se eu tenho uma família de subconjuntos, tem uma topologia, quando que ela é base de alguém. São coisas diferentes. Então, proposição seja X um conjunto. Então, primeiro, se tal é uma topologia em X e B é uma família de subconjuntos dessa topologia, tal que todo A pertencente a tal é reunião
de membros de B, então B é base. E aqui vale a volta. Então, o que eu estou falando aqui? Eu tenho uma topologia. Pego uma família de subconjuntos tal que todo cara que está aqui dentro é a reunião de membros de B. Então, percebam que, em particular, o próprio X, como é um aberto, ele já é uma reunião de membros da base. Então, eu estou nesse caso. Se eu pego agora a menor topologia gerada por esse B, essa menor topologia, ela vai ter que estar contida em tal. Porque essa menor topologia gerada por B, todas as uniões de abertos daqui vão estar aqui dentro, e esse aqui já faz isso. Mas se alguma outra topologia contém B, então, em particular, se você pegar qualquer aberto do tal, como o tal é a união de abertos do B e esses caras do B pertencem a essa topologia que você está pegando outra, você vai ter que... A união de união vai estar lá dentro, a associatividade da união, digamos assim. Então, acontece que essa aqui... Essencialmente, o que você percebe é que quando você fizer a topologia gerada, vai ser igual a tal. Então, nesse caso, ela é base dessa coisa. Simplesmente porque você está usando a propriedade universal que está disfarçada aqui dentro. Tudo bem? Aí, o segundo item é que se G é família de subconjuntos tal que para todo x que pertence a x, existe um G que pertence a G, tal que x pertence a G, e para todo H' pertencente à família G, se um Y pertence à interseção, então existe um carinha lá embaixo, tal que o X pertence a esse H carinha lá embaixo, esse carinha lá embaixo está dentro da interseção. Lembra um pouco aquela coisa da base de filtro? Que eu não estou fechando por interseção, mas eu estou pedindo que tenha alguém um pouquinho menor lá dentro. Então, se eu tiver uma família de subconjuntos, então todo ponto está dentro de alguém dessa família de subconjuntos, e quando eu pego dois subconjuntos dessa família e intercepto, se a interseção é não vazia, tem um terceiro cara que tem esse... Eu pego um ponto da interseção, tem um terceiro cara que contém esse ponto e está dentro da interseção. Se a minha família tem essa propriedade, então G é base de uma topologia. De uma única, né? A topologia é a topologia que ele gera, naturalmente. Então, só essa diferença de terminologia, porque que às vezes pode confundir, já aconteceu comigo e colegas. Estou num exercício de coisa assim, quero mostrar que uma certa coisa vai gerar uma topologia. Aí eu só faço um argumento lá para mostrar que aquela família é fechada por união. Eu estou pensando nisso aqui. Como se eu já tivesse uma topologia que contém aqueles caras. Mas não, eu quero mostrar que vai ter uma topologia. É uma diferença muito sutil, mas que acaba sendo importante. Isso aqui é mais musculação de conjuntos, eu não vou fazer a prova, tem no texto. Mas, a não ser que vocês queiram muito. Eu vou, tendo isso agora em mente, eu vou meter logo um exemplo
Eu vou deixar a reta real para depois. A reta real é muito lugar comum. Qual que é o próximo? O próximo já é ele? Tá. Boa, eu vou pular a ordem e vou fazer o que o Thiago tanto quer. Então, e aproveita que eu já dou um exemplo de outro modo de definir. Topologia que é definindo via fechados, mas aqui espectro. Espectro de um anel. Então, aqui eu vou definir de um jeito e exibir para vocês depois de definido uma base. Mas daria para definir desde o começo com uma base. Vocês podem fazer o caminho inverso depois. Então, seja R um anel comutativo com unidade. Estamos só entre amigos, né? Claro que anel ia ser assim, né? Comutativo com unidade. Só a Priscila que quer saber de coisas não comuns. Até não associativo. Ela mexe com isso. Não. Tá. Então, tudo tem limite, né? Tem um momento que para. Então, vamos chamar de spec de R a coleção dos P's contidos em R tal que P é ideal primo. Tá, então, P ser ideal é você dizer que ele é fechado por combinações R lineares, é como se ele fosse um submódulo, um subespaço vetorial desse R visto como R espaço vetorial, R módulo, tá? Ele ser primo é aquela coisa de você dizer que se x e y pertencem a P, então ou x pertence a P ou y pertence a P. A volta sempre vale porque se um ou outro pertence a P, então como é fechado por multiplicação, vai estar lá dentro. Aqui a graça é que se um produto está dentro dele, então um dos fatores também está. Que é o que você vê nos inteiros, né? Se alguma coisa é múltipla de um primo, você tem dois fatores, então é porque um deles já era múltiplo daquele primo. Essa coisa assim. E aqui a gente também pede que para ser primo o ideal é próprio. Tá? Então, nesse ambiente, onde os pontos vão ser os ideais primos, a gente vai definir o seguinte. Para cada ideal I contido em R, e aqui é ideal não necessariamente primo, qualquer ideal, seja VI, a coleção de todos os primos do espectro, tais que o I está contido no primo. Exatamente. A gente está pegando todos os caras que estão contidos. Então pensa assim, se seu R é um anel dos inteiros, que é o anel, é o primeiro anel que você pensa, né? É porque ele é inicial na categoria dos anéis com unidade, então ele é realmente o primeiro, ele é inicial no sentido categórico. Mas em ideais, conter é dividir. Em ideais de modo geral, mas em Z, se você pega dois ideais, um contém o outro, o que contém divide o que está contido. Né? Você tem, por exemplo, 4 contido em 2, né? Porque o 2 divide 4. Então isso aqui meio que está pegando todos os divisores primos do seu ideal I.
em algum sentido. Você está pegando os divisores primos do seu ideal. Todos os primos que estão acima dele. Tá? Então, moralmente é isso. Aí agora a gente vai e observa o seguinte. A família dos VIs é peculiar. Posso apagar aqui, eu acho. Então, a família desses VIs é peculiar. Como? Por quê? Observa que, por exemplo, se você pegar o V do anel, o anel visto como ideal sobre ele mesmo, você pega todos os ideais primos que contêm o anel todo. Vazio. Não há. Por outro lado, ideais, eu não mencionei, mas eles são não vazios. Então, todo ideal contém o ideal nulo. Então, todo mundo está aqui dentro. Até aqui é razoável. Começa a ficar interessante agora. Se você pega dois ideais I e J e faz a interseção deles, isso aqui... Pera. Não, tá. O que eu quero... Eu vou escrever o que eu quero para lembrar o que eu tenho que fazer. Eu quero mostrar que vai ser fechado por união. Então, VI união VJ. Eu quero que isso aqui seja... Isso aqui vai ser isso. Isso aqui vai ser... Quero mostrar que é fechado para uniões finitas. Por que isso vale? Porque se P pertence desse lado, tá? Porque ou I está contido em P, ou J está contido em P. Então, se um desses está contido, então é claro que a interseção também está. Agora, se a interseção está contida em P, por P ser primo... desculpa, quem é algebrista? É o produto. Tá, o produto. Mas não tem problema, porque o mesmo argumento se aplica, é fechado por uma explicação. Tá. Por isso que eu não sou geômetra algébrico. Então, o mesmo argumento, se o I está no P ou o J está no P, o IJ, por estar dentro da interseção que está dentro dessas coisas, está lá. Agora, se o IJ está dentro do P, por P ser primo, você consegue manipular a definição para concluir que ou o I ou o J está dentro dele. Porque se, por exemplo, se o I não estivesse, o J necessariamente teria que estar. Então, um desses dois está lá dentro. Então, é equivalente. Então, união de dois caras assim, ainda é um cara assim. E, finalmente, esse aqui é o que eu acho mais legalzinho. Se você fizer a soma de certos... Você tem uma família arbitrária de ideais e faz a soma desses ideais. É o menor ideal que contém a união. Tá? Aí você pega o V dessa coisa. Isso aqui vai ser a interseção. A soma de ideais é o menor ideal que contém a união desses ideais. Não é a soma do conjunto? Isso aqui... vai ser. Não, mas você pode... A rigor é isso aqui, ó. Como que você gosta de chamar o ideal gerado para alguém? Com coisinha ou com parênteses? Bracket ou... Assim. Então, a rigor é isso aqui. É a mesma coisa. Mas você não precisa fixar sempre as mesmas. Elas podem variar. Dá a mesma coisa. Então, vai ser isso aqui. Em outras palavras, na família desses VIs, você tem o vazio, você tem o conjunto todo, ele é fechado para união finita e é fechado para interseção arbitrária. Se você pegar o dual dessas coisas, se você dualiza, se pegar o complementar de coisas assim, você tem uma topologia. Então...
Isso aqui definiu os fechados. Então, estes caras, os VIs, são os fechados da topologia de Zariski. O nome disso aqui é topologia de Zariski. A gente vai voltar a ver coisas muito parecidas com a topologia de Zariski quando a gente for para a topologia sem pontos. Em topologia sem pontos, você vai ter um tipo de ordem parcial que você vai associar um espaço de coisas que vão ser pontos, onde a sua ordem parcial vai se comportar como se fossem os abertos. E lá vai ter uma coisa muito parecida com isso, ela é assustadoramente parecida. Os argumentos são muito parecidos. Mas são os fechados da topologia de Zariski. Então, um A contido no espectro, ele é aberto nessa topologia, C e somente C, existe um I contido em R ideal, tal que esse A é igual ao espectro, só que sem o VI. Então você está literalmente pegando essa família de coisas que se comportam como fechadas e definindo como sendo abertos coisas que, quando você tomar os complementares, vão te dar aquela família de fechados. Em geral, sempre que você tiver uma família que tem essas propriedades, você pode definir uma topologia assim. Então, na ementa tem lá, definir jeitos diferentes de definir topologias. Você pode definir topologias com fechados. Tá? Agora, em particular, tudo bem aqui? Tá claro como foi a construção? Tá. Então, em particular, nota então o seguinte. Um bichinho, um ideal primo P, pertence a um certo aberto, C e somente C, existe I contido em R ideal, tal que o P pertence a isso aqui e isso aqui. Mas então, para o P pertencer ao complementar desse VI, significa que o I não está contido em P. Então, existe um I ideal tal que o I não está contido em P. Porque eu estou pegando o P tem que ser primo. O I é um ideal qualquer. Tá? Então, existe um I que faz isso. Agora, isso significa, é equivalente a você dizer que existe I contido em R ideal, tal que existe um bichinho lá dentro, tal que coisinha tá fora do P. Tá, existe um I tal que... Espera aí, só para... É que eu quero chegar na definição dos abertos básicos, que são os Dzinhos da vida. Tá. Isso aqui, P pertence, vou colocar assim, ao spec, era uma continha bestinha. Eu vou... Então, os abertos são complementares de VIs, né? Então, P pertence ao espectro de R menos um VI, C somente...
É que eu estava colocando, eu me confundi porque eu coloquei o i dentro do quantificador e isso ferrou tudo. Eu quero mostrar que esse cara é um aberto. Os abertos são dessa forma. Agora sai. Então, um primo está no complementar do VI, C somente C, o I não está contido no P. Né? Essa inclusão não acontecer é equivalente a você dizer que existe um R que pertence ao ideal, tal que o R não pertence ao P. Né? Eu estou dizendo isso. Só que se você chamar de dr o conjunto dos primos tais que o R não pertence a P, então isso aqui está dizendo que o seu P pertence à união dessas coisas. Certo? Então existe um R no I tal que o P pertence a algum DR, onde DR é a coleção dos ideais primos que não contém esse Rzinho. E esse DRzinho é simplesmente o V, é o complementar, perdão, é o spec de R, menos o V do ideal gerado por R. Então, esses caras são abertos, em particular. São os complementares de ideais principais. A moral da história é que esses abertos são os abertos básicos dessa topologia, porque eles são porque você já sabe como é a topologia. E eu mostrei que um aberto qualquer é a união dessas coisas. Só a motivação de coisa de geometria algébrica que eu só ouvi a propaganda. Eu não sou da geometria algébrica. Mas a ideia é que o pessoal que faz essas paradas em geometria algébrica é que, tipo assim, você tem o seu anel vai funcionar como se fosse um espaço de funções. O espectro é um jeito de recuperar os pontos sobre os quais essas funções estão definidas. Esse D seria algo como domínio. Você ia estar pegando todos os... Você ia estar pegando as funções que não anulam aquele ponto, uma coisa assim. Para você fazer umas coisas loucas de localização, assim. Mas aí vai entrando umas paradas assim de geometria algébrica que eu não sei, mas tem um motivo para ser essa letra D. Eu só não sei qual é e aí eu imito, tá? Tudo bem? Deixa eu ver que horas são. 11h45, tá legal. Agora, eu não falei ainda para vocês, eu não defini, vocês já sabem o que é, mas eu não defini na aula. O que é o fecho? Né? O fecho vai ser o menor fechado que contém um cara, mas exercício, se você pegar e fizer tipo exercício para o futuro, quando a gente já souber o que é o fecho, mostra que o menor fechado que contém um primo é o VP. Eu posso, uma graça é essa, como aqui eu estou, nesses VIs, eu estou usando qualquer ideal, em particular eu posso usar o próprio ideal primo. Então, veja que isso é fechado. Então, isso aqui, para quem não quer pensar no futuro, a ideia é mostrar que, colocar como comentário do LaTeX, VP é o menor fechado que contém P. Então, VP já é fechado, porque essa topologia é definida para que os V's das coisas sejam fechados. O P
pertence ao VP, porque o ideal P contém o ideal P. Então está lá dentro. O que você precisa mostrar agora é que se o P pertence a um certo fechado, então o VP está contido nesse cara. O que também não é difícil, mas uma vez que você tiver mostrado isso, você vai ter mostrado que o VP é o menor fechado que contém o P. Consequência muito legal disso. Exercício. Para R igual a Z, se você pegar o fecho do zero, do ideal zero, no ideal no Z o zero é primo, né, porque é domínio, tudo bem? Zero é primo. Se pegar o fecho disso aqui, vai ser o V do zero. Mas o V do zero é todo mundo. Então, você tem um ponto denso, para quem já sabe o que é isso. Você tem um ponto denso numa topologia que não é artificial. Ela não é feita para isso dar certo. Aconteceu de você ter. Então, futuramente, quando a gente vê o que é Hausdorff, isso aqui é um espaço que não é de Hausdorff, que é importante para caralho. Então, espaço tem que ser só Hausdorff. Não tem que ser só Hausdorff. Hausdorff só precisa quando você quer muito mexer com limites de coisas e você quer que esses limites sejam únicos. Tá? Mas já a gente volta, eventualmente a gente volta para isso, porque pelo menos nessa aula, esse aqui vai ser o nosso primeiro exemplo de funtor. É um exemplo de funtor porque aqui eu estou falando como que eu associo anéis a espaços topológicos. Daqui a pouco a gente vai ver função contínua, vai ver que vai ter um jeito de associar funções contínuas entre os espectros. Então, esse aqui vai ser um exemplo de funtor entre anéis e espaços topológicos. Eu não sei o que é funtor, eu explico, não se preocupe. Eu sei, melhor ainda. Tá? Então, um exemplo não trivial de espaço topológico. Outro exemplo. Tá feliz, Thiago? Tá. Ele gosta. Oi, você ia perguntar. Tá. Então, outro exemplo, seja T um conjunto totalmente ordenado. Então, ele tem uma ordem total. Totalmente ordenado. Em outras palavras, tem uma relação de ordem reflexiva, antissimétrica, transitiva e total, onde vale a tricotomia. Para quaisquer dois casos, eles são comparáveis. Tá? Agora, chame para um Tzinho pertencente a T, eu quase falei outra coisa, para Tzinho pertencente a T grande, seja isso aqui igual ao conjunto dos xzinhos que pertencem a T, tais que x é menor do que T, e seja T assim, o conjunto dos xzinhos tais que T é maior do que x. Isso aqui eu só coloquei como um símbolo artificial. Eu estou pegando, se você quisesse chamar assim, T para baixo, ou com coisinha assim para cá, ou T para cima. Tudo bem, tanto faz. É só um símbolo que tem um valor sentimental para a gente. Tá? Eu estou pegando todo mundo que está abaixo do T e todo mundo que está acima do T. Aqui. Ali é T menor que X, não? Negócio X. É que você escreveu a mesma coisa ali em cima.
Ah, sim. Sim, aqui é T menor do que X. Exatamente. É aquela coisa, eu troquei aqui, mas eu também troquei o outro, e composta de dois funtores contravariantes você compõe duas coisas contravariantes, ela fica covariante, né? Aí fudeu. Obrigado. Então, a topologia da ordem. A topologia da ordem é a topologia gerada colocar aqui como subbase, pelos conjuntos da forma essa e essa. A ordem não pode mais. Isso é porque eu gosto quando eu meio que já associo que quando tem uma menor ou igual, eu já... Não digo a relação de ordem menor, não é a relação de ordem. Ah! Usa menor para definir os cones. Isso, exatamente, eu uso menor para fazer os cones. É porque se eu tenho é aquela coisa, né? Eu tenho uma relação de ordem que uma ordem parcial, eu consigo associar a versão estrita dela, e se eu tenho uma ordem estrita, eu consigo montar a parcial e é bijetivo, então eu meio que sempre penso nas duas ao mesmo tempo. Então, mas podia só ter feito isso aqui e falar uma relação, uma ordem estrita. Né? É que eu meio que eu ignoro esse estrito parcial e meio que... Porque às vezes para estar falando porque uma delas se reflexiva, outra. Sim, aí ela é irreflexiva, né? É bem o oposto, assim, tipo. Mas tá, você tem razão, a rigor. Sim, aqui eu tô pensando. Essa aqui é a ordem estrita induzida da ordem parcial. É isso. Eu até sou de fundamentos, mas eu sou meio assim. Tá. Então, assim, em geral, às vezes eu vejo o pessoal quando vai definir essa topologia, eles quebram elas em casos, tipo, se sua ordem total tem um elemento máximo, se tem um menor elemento, não sei o que, mas isso aqui já dá conta de todos. Porque, note que para T e T' com T menor que T', quando você faz isso aqui em T, isso aqui, você vai ter o conjunto das coisas que são simultaneamente maiores do que essa, menores do que essa. X pertence a T, tal que T menor que X, menor que T', que você pode chamar assim, a gente vai chamar assim, sem medo de ser feliz. Se você intercepta mais vezes, você vai ter ainda coisas desse tipo. Agora, em particular, se você está num lugar onde existe um T grande máximo desse T, então quando você faz essa coisa aqui, no fundo, isso é a mesma coisa que você ter pegado algo que a gente naturalmente escreveria assim, tá? Isso aqui sendo o conjunto de todos os x'inhos que pertencem a T, tais que T é menor que X e X é menor ou igual
determinante, né? Ah, sim, exatamente. Mas é porque às vezes tipo, eles definem para vários casos, mas a mesma definição, você define como subbase, você não precisa fazer isso de novo. Se existe um T0 mínimo, então, em particular, quando você fizer isso aqui, isso é igual a essa coisa. Uma pergunta, em que momento na prova de que esse subbase você precisa do ordem total? Você precisa do ordem total, porque vai ser do subbase sempre, né? Mesmo que a ordem seja parcial. Sim, sim, mas né, é que para você ter esse comportamento, esse não entra nem na parte de subbase, mas para que você consiga garantir que esses caras são base, quando você fecha por interseção, você conseguir garantir que acho que aqui você precisa usar a ordem total. Não, porque se você entraria, já sabe que tem o meu que teria, já tem que estar comparado. Verdade. Quando eu uso comparáveis, isso é. Mas a questão que ele está pegando qualquer T. Agora, não, mas ele está decidindo que seja um que deve melhor que o outro. Porque, Sim, mas se eles não forem. por exemplo, se T fosse maior que esse linha, isso é assim. Sim. E se T não fosse comparável com essa linha, Aí vai. X que tem entre esses dois. Porque já seria vazio. Não haveria que um X entre esses dois, porque se não for transitividade, seria comparáveis. Tá. Então, se não temos ordem total, isso aí só vale quando temos também. Tá. Se não são comparáveis, Verdade. Verdade. Não, tanto é que você consegue colocar uma ordem de intervalos em árvores. Articulado, por exemplo. Uma topologia você consegue colocar lá. Tá, tudo bem. Depois eu perguntei para você, está exigido que você está no legal, eu tenho que avaliar, em algum momento qualquer questão, Não, na verdade, que em geral a gente usa quando é total, assim. Eu nunca tinha parado para colocar uma. Porque quando vai numa ordem que não é. Vai num poset qualquer, por exemplo, em geral a gente coloca a topologia de Scott. Sim, mas Que ela não é exatamente essa. eu pensei que havia, em algum momento, alguma coisa que te obrigava a usar a ordem total para conseguir ver. Em que momento você precisa da ordem total para esse caso. Minha pergunta foi por isso. Tá. Pensei que talvez havia alguma coisa que estava fazendo enxergar. Bom, talvez, e aí aqui é só eu conjecturando, porque é aquela coisa, eu fiz esse exercício alguma vez na vida, não lembro mais de como que era, mas você vai, em algum momento você quer mostrar que a topologia gerada, essa topologia é de Hausdorff, por exemplo. Talvez nesse momento, quando você quer mostrar que é de Hausdorff, dados os dois caras distintos, você necessariamente conseguir intervalos que os separem, talvez nesse momento você precise da comparação. Talvez. Acho. Eu tô. É a minha terceira aula do dia, então. Comparáveis, já tem vizinhança de saber. Se não são comparáveis. E se são comparáveis, você utiliza aí o fato de não serem comparáveis deveria ser construção para alguma coisa. E nesse caso, quando não são comparáveis, não acontece nada real. Mas, por exemplo, vamos lá. E se não são comparáveis, já tem vizinhança de monitor. Tá, vamos lá. Esse cara, e para cá vem um regaço e para cá eles vão, ok? E aqui não tem ninguém no meio. Então, se eu quiser pegar um aberto, tipo, eu não consigo pegar. Se eu pegar um aberto a partir desse, eu não consigo, eles não vão ser disjuntos, porque um aberto vai ter esse e outro aberto vai ter esse. Então, dois abertos que estão para cima, intervalos para cima, não vão funcionar. Sim, mas nesse caso,
um sistema de ordem total, o único problema vai acontecer se você pegar 3 em linha e quer separar os dois de cima. Aí não pode. Sim, mas uma ordem total, isso aqui não acontece. Coloca 3 em linha Ok. e tem que separar os dois de cima. Tá vendo? 3 em linha, 3. Assim. Agora tenta separar os dois de cima. Não consegue. Nesse aqui eu consigo. Esse aqui, eu pego o menos infinito até aqui. Separou. Não, separa os dois de cima. Ah, os dois de cima. Esse desse, você quer que eu separe esse desse? Então eu pego esse pra cá e aí aqui. Aí separando, isso para vizinhança do meio. Isso. Ah, não, tá, eu entendi. Não, mas eu tô pegando eles com direções opostas. Eu consigo separar usando o aberto de direções opostas. Aqui eu tava tentando falar que os dois estão abertos na mesma direção, não consigo. Intervalos abertos para a mesma direção. Do de cima. Não, eu tô pensando que esse aqui é o mais infinito, esse aqui é o menos infinito. Eu tô pensando que esse aqui é o máximo, esse aqui é o mínimo. Sim, você tem um problema esse produto aí de 3. E separa o de cima do meio. É a única vizinhança aberta. Ele é fechado no mais infinito e aberto nesse ponto. O único ponto que ele tem é esse. Esse aqui é fechado no menos infinito e aberto aqui. Ó, eu tô chamando esse de A, B, C. Então, o C pertence ao intervalo aberto em B, fechado em mais infinito. Tá. E o B? E o B pertence ao intervalo fechado em A e aberto em mais infinito. Sim, mas aí eles o C é o único ponto aqui, e aqui tem tanto A quanto B, mas não tem o C. E não pode fazer isso não. Pode, aí que tá. É que eu tava pensando só, isso que eu falei, eu tava falando de serem para a mesma direção. Com a mesma direção eu não consigo, eu preciso ter direções opostas. Com direções opostas o argumento funciona. Esse mesmo argumento funciona aqui. Então acho que o problema não é para Hausdorff. Talvez para normal. Aí não, porque você tem essa restrição Pode ser restrições pensadas a posteriori. Parece que não, de fato. Eu nunca tinha observado isso. Aquela coisa de ter ido no automático, eu achei que, tá, vai. Todo mundo exige, eu vou exigir também. Mas tá, de fato, eu acho que pode tirar isso aqui. Você pode tirar o total, você consegue colocar essa ordem, essa topologia numa ordem parcial, numa ordem estrita que for. Legal. Mas, então, só pode apagar aqui esse negócio? Então, aqui, só que eu estava falando que a gente vai ter os xzinhos que pertencem a T, tais que T0 menor ou igual que X, que é menor do que T. E aí, em particular, dependendo do caso, abertos dessa forma junto com abertos dessa forma ou dessa forma vão ser seus abertos básicos. Tá? Então, aqui de cara a gente já ganha exemplo. Isso é um grande canhão de exemplos, mas a topologia de R é induzida por sua norma. A topologia de R é induzida por sua ordem, perdão. Induzida por sua ordem. A topologia da reta estendida, que é R unido com dois pontos artificiais,
você acrescenta o supremo do vazio e o ínfimo do vazio, que não existem na reta, mas aí você acrescenta. Porque o vazio não tem supremo na reta, mas se existisse seria o menos infinito. O vazio não tem ínfimo na reta, mas se existisse seria o mais infinito. Então você acrescenta esses caras artificialmente. E aí você bota a topologia da ordem, vai ser a topologia que tem como abertos coisas dessa forma. A diferença é que você vai poder ter, tipo, você vai ter intervalos usuais, assim, com números reais aqui, mas vai ter intervalos assim também, onde nesse T maiúsculo você tem mais infinito. Que, em algum sentido, se você quiser pensar no intervalo fechado 0, 1, é a mesma coisa. Tá? É a mesma... A gente vai ver que isso é homeomorfo, tá? Aliás, eu não vou mostrar, mas se alguém quiser, uma das propostas de seminário é para mostrar que, usando um teorema de filtros, teorema de Raziova-Sikorsky, essencialmente é uma técnica de forcing aquilo lá, mas bem bonitinho, você mostra que se uma ordem é enumerável, densa, no sentido de que para quaisquer dois caras tenha um outro no meio, e ela não tem extremos, então ela vai infinitamente para cá, infinitamente para cá. Então essa ordem é Q. Aí quando você faz isso, quando você pega a definição de corpo ordenado completo, você consegue mostrar que a menos isomorfismo só existe um. Usando o fato de que a menos isomorfismo só existe uma ordem enumerável com essas propriedades que eu falei. Aí isso menciona o caso de ordem separável. O que é? A ordem densa ou separável é quando tem um conjunto enumerável de coisas que separam os... É nesse sentido. Tá. Então... Em particular, se você quiser colocar, se você sabe o que é ordinal, você pode colocar essa topologia em ordinais. Eu não vou entrar em ordinais, porque senão é um buraco sem fundo. Tá? 12:10. Porra, que merda. Tá, tá bom. Assim, só vou colocar como exercício, mas vocês vão ver que é um exercício bem preguiçoso. Que é, assim, exercício. Leia sobre a definição de fecho e interior. Tá? Tem no texto, mas é aquilo que vocês provavelmente já viram em análise. Então, o fecho vai ser o menor fechado que contém o conjunto, o interior vai ser o maior aberto. Só para ficar explicitado, mas o fecho de um conjunto S que a gente vai denotar assim, um xzinho vai estar aqui dentro, C e somente C, para todo V contido em xão aberto, tal que xzinho pertence a V, a interseção desse V com S é diferença de vazio, você dizer que o X satisfaz isso, é você dizer que o X é um ponto aderente, então isso aqui é o conjunto dos pontos aderentes do S. O interior, X pertence ao interior de S, C e somente C, existe um V contido em X aberto, tal que X pertence a V e V está contido em S. Então, são os pontos que estão dentro do conjunto, mas com uma folga aberta, tá? O interior. E aí tem umas propriedadezinhas, uns outros modos de você definir isso. No texto tá tudo arrumadinho, porque... Aí vocês dão uma olhada lá, e aí se ficar com dúvida em alguma coisa, vocês me falam. Que aí eu ia falar nessa aula, mas eu deixo para falar na próxima. Só para dizer, a gente vai falar de continuidade.
Tá? O que é uma função contínua? Como que a gente associa, por exemplo, função contínua com noção de base? Tá? Que se você conhece bases com o seu espaço topológico, basta você trabalhar com continuidade verificando na base. E mais legal, como usar a noção de base e a noção de função contínua para construir topologias. Que é a ideia de topologia fraca. Então, a parte mais legal da próxima aula é que a gente vai ver como colocar uma topologia aqui, num produto arbitrário. Tá? Então, já vai começar nisso, porque daqui a pouco a gente vai ver Tíconos. Rapidão. Tá? Então, a gente vai ver como que coloca uma topologia nisso, e o jeito mais legal é você ver primeiro a continuidade, para motivar as coisas. Mas é isso, o cérebro, o meu já derreteu, pelo menos. Então, mas fica assim. E aí, se vocês forem fazendo os exercícios e quiserem discutir alguma coisa, a gente pode ou discutir fora da aula, marca um horário para ver uma coisa assim, ou reserva uma aula para a gente discutir isso. Vocês que sabem, vocês mandam, beleza? E quando for aula de exercício, eu não vou gravar. Tá? Mas aí é isso. Valeu, pessoal. Desculpa ter estourado tanto assim o horário.